E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. O presidente Bolsonaro finalmente quebrou o silêncio e falou sobre o eu autorizo, né? Ele deu uma entrevista aí à Jovem Pan essa semana, falou sobre o caso, mas pouca gente se ateve a esse detalhe. Se você não viu, vou mostrar para vocês agora. Bom, havia uma expectativa muito grande depois do dia 7 de setembro, quando então dezenas de milhões de pessoas foram às ruas gritar por liberdade, pedir por democracia e em apoio ao presidente Bolsonaro. Mas, até então, ele não tinha se pronunciado ou comentado a respeito daquilo tudo, porque, na visão de muitas pessoas, o presidente não fez nada, né? Não tomou uma atitude mais enérgica, digamos assim. Então, antes que eu possa mostrar aqui na íntegra o que o presidente falou e comentar com vocês, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo e verificassem no sininho aí embaixo, do lado do botão inscrever-se, tem um sininho, clique nesse sininho e marque todas as opções para você receber as notificações assim que eu postar vídeo novo, tá certo? Então olha só o que o Bolsonaro falou. Eu autorizei, você me autorizou? Me autorizou a fazer o quê? Então, em entrevista à Jovem Pan, divulgada nesta terça-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas restritivas e os governadores e prefeitos que as decretaram e comentou sobre o eu autorizo, proclamado por alguns apoiadores, algumas dezenas de milhões, né? Então, abre aspas aqui para a fala do presidente. Não culpe tudo ao presidente. Não queiram que eu faça aquilo que talvez as consequências do after day, ou seja, do dia seguinte, seja pior do que a situação que se encontra. Paciência, disse o presidente. Eu autorizei? Você me autorizou? Me autorizou a fazer o quê? Então, aquilo que eu sempre venho falando aqui no canal. O presidente Bolsonaro, ele sabe o que faz e ele sabe o que a sociedade queria que ele fizesse, né? Ele sabe ali o que é certo ou não fazer e o momento de se fazer. Portanto, eu sempre digo isso aqui. Se ele não fez ainda, porque não era o momento certo de fazer, tá? E aqui nessa entrevista que ele deu, como vocês vão ver, ele falou mais sobre isso. Mas, de fato, poderiam ter consequências catastróficas ao país, que já sofre muito com a atitude de prefeitos e governadores, decretar artigo 142 ou qualquer outra coisa, uma medida mais enérgica, né? Então, olha só, me fala o que você quer que eu faça. Você vai encerrar a fileira aqui? Quantas milhares ou milhões vão estar em algum local para a gente cumprir essa missão juntos? Eu vi algumas pessoas aqui se rebelando no Brasil e foram abandonadas, disse então o presidente. Abre aspas novamente. O caso Daniel Silveira ficou preso 7 meses, abandonado. O caso Roberto Jefferson está até hoje abandonado. É muito fácil falar eu autorizo. Como é que fica o dia seguinte? Finalizou. Pois é, além dessa questão de consequências catastróficas para o país, né, que uma medida mais enérgica poderia trazer, tendo em vista que nós já temos 17 milhões e meio de famílias que dependem do Auxílio Brasil. Como ficaria a situação dessas pessoas na decretação de artigo 142, por exemplo? Sabe? Essas pessoas não estão nem aí para liberdades, né, por estarem sendo cerceadas na internet. Porque essas pessoas, elas querem primeiro comer, se manter vivas, saudáveis, tá? Elas não têm nem acesso à internet, muitas delas. Essas pessoas que dependem do Auxílio Brasil. Então o presidente falou sobre isso e terminou aqui dizendo o seguinte, né? Como é que ficaria a minha situação depois? Porque olha o que aconteceu com Daniel Silveira. Foi preso ilegalmente, um deputado federal que tem imunidade parlamentar, que só poderia ser preso mediante algumas situações, dentre as quais não se enquadra a que ele foi preso, mas foi preso. Passou 7 meses lá, abandonado, sabe? Fizeram uma manifestaçãozinha lá com algumas dezenas de pessoas, mas ficou nisso mesmo. Ninguém se revoltou contra o caso Daniel Silveira. Mesma coisa, Roberto Jefferson. Está sendo abandonado pela direita principalmente, só porque traiu o presidente. Sabe, você pode não gostar do Roberto Jefferson, eu particularmente não gosto, né? Ele foi preso, condenado, depois solto, pagou o que devia e agora apareceu aí do lado do presidente, depois, enfim, traiu de novo, não vem ao caso aqui. A questão é que o que aconteceu com ele foi ilegal. Sabe? Roberto Jefferson não apresenta, não é uma ameaça à democracia, uma ameaça para as pessoas, uma ameaça para ninguém, mas está preso. Entende? E só por você não gostar da pessoa, não quer dizer que você tenha que defender uma prisão ilegal ou uma atitude arbitrária. Mas o que o presidente está dizendo é, como é que eu ia fazer alguma coisa, sendo que as pessoas poderiam me abandonar depois? Porque abandonaram Daniel Silveira, abandonaram Roberto Jefferson. Então, além
das consequências que poderiam ser catastróficas para o país, o presidente não tomou uma atitude, ao meu ver, com medo da população não continuar apoiando ele. É isso que eu penso. Porque foi errado o que aconteceu com o Daniel Silveira, é errado o que está acontecendo com o Bob Jeff. E mesmo assim as pessoas não estão fazendo nada, não estão indo às ruas. Olha o que está acontecendo com o Zé Trovão, só porque ele convocou as pessoas para se manifestarem, com o Sérgio Reis, que sofreu o risco de ser preso, né? Então é complicado. Eu deixo para você aí entender o desabafo do presidente. É uma explicação e é um desabafo, né? Basicamente isso, olha, eu não senti segurança. Tudo bem, foram dezenas de milhões de pessoas às ruas. Mas e o after day? E o dia seguinte, como é que ia ser? E o dia 8 de setembro, como é que ia ser? Então a população não passou confiança para o presidente. É complicado. Me diz aí o que você achou da fala do presidente, o que você entende do assunto. Não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.